Capítulo número 37 do livro do profeta Ezequiel. A visão de um vale de ossos secos. Você está ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. E porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele: Por Judá e pelos filhos de Israel, seus companheiros. E toma outro pedaço de madeira e escreve nele: Por José, vara de Efraim, e por toda a casa de Israel, seus companheiros. E ajunta um ao outro, para que se unam e se tornem um só na tua mão. E quando te falarem os filhos do teu povo, dizendo: Não nos declararás o que significam estas coisas? Tu lhes dirás: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu tomarei a vara de José, que esteve na mão de Efraim, e as das tribos de Israel, suas companheiras, e as ajuntarei à vara de Judá, e farei delas uma só vara, e elas se farão uma só na minha mão. E os pedaços de madeira sobre que houveres escrito estarão na tua mão,
perante os olhos deles. Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes, e os levarei à sua terra. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações. Nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos, e nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas prevaricações, e os livrarei de todos os lugares de sua residência em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor. E andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. E habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais, e habitarão nela eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente, e farei com eles um concerto de paz, e será um concerto perpétuo. E os estabelecerei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. E o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E as nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico a Israel, quando estiver o meu santuário no meio deles para sempre. Amém. Você ouviu a leitura do capítulo 37 do livro do profeta Ezequiel. Este capítulo, ele é maravilhoso, é lindo demais. É um capítulo que está se referindo aos dois reinos, ao Reino Sul e ao Reino Norte. Se você vem acompanhando a leitura da Bíblia por Neuza Baldini, sempre que posso eu comento que houve a divisão dos dois reinos. Primeiro, Saul reinou 40 anos. Depois sucedeu Saul, o rei Davi reinou também 40 anos. Depois sucedeu Davi o seu filho Salomão, que também reinou 40 anos. Após a morte do rei Salomão, o seu filho Roboão foi muito ousado e ele usou de uma maldade muito grande com as 12 tribos de Israel. Eu não posso comentar tudo, porque senão eu tomo muito tempo. Então, houve uma divisão entre as 12 tribos de Israel, ficando Jeroboão reinando no Reino Norte com 10 tribos, e o rei Davi com Judá e uma parte de Benjamim. Então, Davi não, é Roboão, filho de Salomão, neto do rei Davi. Então ele ficou apenas com o Reino Sul, 2 tribos. E houve divisão até o final. Os reis que reinaram no Reino Norte não eram os mesmos reis que reinaram no Reino Sul. Então, essa divisão, houve uma grande idolatria, porque Jeroboão mandou construir 2 bezerros para que o Reino Norte adorasse, um em Dan e outro em Betel. E aí continua a história, mas o que eu quero dizer é que Deus usa o profeta Ezequiel para contemplar como estava Israel e Judá. Porque o Reino Norte foi levado cativo pelo rei da Assíria, e aproximadamente 136 anos após o Reino Norte ter sido levado para a Síria, e o rei da Síria invadiu Samaria,
enviando para Samaria povos de várias nações? Depois, passados estes anos, aproximadamente 132, 130 e poucos anos, Nabucodonosor invade Jerusalém e leva Judá cativo para a Babilônia. Então Deus está falando aqui neste capítulo que ele vai unir estes povos e que nunca mais serão dois reinos, nunca mais Israel será dois povos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Por isto, este capítulo número 37 do livro do profeta Ezequiel, cujo título eu já disse, A Visão de um Vale de Ossos Secos. Então, assim, Deus mostrou para Ezequiel como estava Israel e Judá, representados por um vale de ossos sequíssimos. Mas Deus está falando para o profeta que ele vai fazer reviver este vale de ossos secos. Eu deixo para você esta palavra. Quem sabe você está vivenciando um momento na sua vida de um tremendo vale de ossos secos. Parece que tudo acabou. Parece que tudo chegou ao fim. Parece que suas esperanças em tudo que você colocou, parte dos seus sonhos, dos seus projetos, tudo foi embora. Mas eu quero te dizer neste momento, o relógio do computador está marcando 1h25 da madrugada. É o momento que eu posso gravar. E eu quero te dizer, seja lá o momento que você ouvir esta leitura, eu quero profetizar para a sua vida, para a sua família, para seus negócios, seus projetos, estudos, seja lá o que for. Que você está praticamente já desistiu. Não desista, porque para Deus não existe impossível. Deus pode reviver tudo em sua vida que parece que já morreu. Deus tem um plano para cada um de nós e Satanás não tem poder para frustrar os planos de Deus na nossa vida. Então, eu não poderia deixar de comentar, porque o Espírito Santo de Deus, que fala através de nós, ele está falando para mim e para você. Deus é poderoso para transformar este vale de ossos secos da sua vida em vitória, em esperança, em vida nova, projeto novo. Os teus sonhos estão diante de Deus e tenha certeza que se você perseverar, se você tem fé, confie em Deus que Ele vai mudar esta situação, este quadro da sua vida. Um dia, quem sabe, você vai me escrever dizendo, irmã Neuza, aquela palavra de Ezequiel, capítulo 37, que a irmã comentou naquela madrugada, se cumpriu na minha vida. E aquele quadro, aquelas circunstâncias que eu olhava e dizia, não tem mais jeito. A minha promoção, o meu emprego, a minha saúde, a minha família, o meu casamento, a minha viagem, a minha casa própria. Não sei qual é o sonho teu que parece que já você perdeu o alcance deste sonho. Tenha certeza que nesta madrugada Deus está falando para você. Não acabou. Está apenas começando na sua vida os seus projetos. E, em primeiro lugar, o maior tesouro que o homem pode possuir e ter é a salvação. Esta você não pode perder, desistir de Jesus jamais. Em qualquer circunstância da sua vida, coloque Deus em primeiro lugar e as demais coisas, com certeza, Ele acrescentará. Deus te abençoe. Continue ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Ouça agora a leitura do capítulo número 38. Profecia contra
Gog. Veio mais a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e profetiza contra ele, e dize: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande, com escudo e rodela, manejando todos a espada. Persas, etíopes e os de Pute com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas. A casa de Togarma, da banda do norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te, sim, dispõe-te, tu e todas as tuas congregações que se reuniram a ti, e serve-lhes, tu de guarda. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás à terra que se retirou da espada e que veio dentre muitos povos aos montes de Israel, que sempre serviram de assolação, mas aquela terra foi tirada dentre os povos, e todos eles habitarão seguramente. Então subirás, virás como uma tempestade, far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Jeová: e acontecerá naquele dia que terás imaginações no teu coração, e conceberás um mau desígnio, e dirás: subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros. Todos eles habitam sem muro e não têm ferrolho nem portas. Isso a fim de tomar o despojo e de arrebatar a presa, e tornar a tua mão contra as terras desertas que agora se habitam, e contra o povo que se ajuntou dentre as nações, o qual tem gado e possessões e habita no meio da terra. Sabá e Dedã e os mercadores de Tarsis, e todos os seus leõezinhos te dirão: vens tu para tomar o despojo? Ajuntaste o teu bando para arrebatar a presa, para levar a prata e o ouro para tomar o gado, e as possessões para saquear grande despojo? Portanto, profetiza, ó filho do homem, e dize a Gog: assim diz o Senhor Jeová: não o saberás naquele dia, quando o meu povo de Israel habitar com segurança? Virás, pois, do teu lugar, das bandas do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército numeroso. E subirás contra o meu povo de Israel como uma nuvem para cobrir a terra. No fim dos dias sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti os seus olhos, ó Gog. Assim diz o Senhor Jeová: não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, pelo ministério de meus servos, os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram largos anos,
que te traria contra eles? Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Jeová, que a minha indignação subirá a meus narizes. Porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel, de tal sorte que tremerão diante da minha face os peixes do mar, e as aves do céu, e os animais do campo, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra. E os montes cairão, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra, porque chamarei contra Gog a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Jeová. A espada de cada um se voltará contra seu irmão, e contenderei com ele por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei cair sobre ele, e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei, e me santificarei, e me farei conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Capítulo número 39. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e dize: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltear, e te porei 6 anzóis, e te farei subir das bandas do norte, e te trarei aos montes de Israel. E tirarei o teu arco da tua mão esquerda, e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. Nos montes de Israel cairás tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo. E as aves de rapina, e as aves de toda a asa, e aos animais do campo te darei por pasto. Sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor Jeová. Enviarei um fogo sobre Magog, e entre os que habitam seguros nas ilhas, e saberão que eu sou o Senhor. E farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. Eis que é vindo e se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Este é o dia de que tenho falado. E os habitantes das cidades de Israel sairão e totalmente queimarão as armas e os escudos e as rodelas com os arcos, e com as flechas e com os bastões de mão, e com as lanças, e farão fogo com tudo isso por 7 anos. E não trarão lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo, e roubarão aos que os roubaram, e despojarão aos que despojaram, diz o Senhor Jeová. E sucederá que naquele dia darei ali a Gog um lugar de sepultura em Israel, o vale dos que passam ao oriente do mar. E se espantarão os que por ele passarem, e ali sepultarão Gog e toda a sua multidão, e lhe chamarão o vale da multidão de Gog. E a casa de Israel os enterrará por 7 meses para purificar a terra.
Sim, todo o povo da terra os enterrará, e será para eles memorável o dia em que eu for glorificado, diz o Senhor Jeová. E serão separados homens que incessantemente passarão pela terra, para que sepultem os que tiverem ficado sobre a face da terra, para a purificarem. Durará 7 meses este trabalho, e os que passam pela terra a atravessarão, e vendo alguém o osso de um homem, lhe levantará ao pé um sinal, até que os enterradores o enterrem no vale da multidão de Gog. E também o nome da cidade será Amoná. Assim purificarão a terra. Tu, pois, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová: dize às aves de toda espécie e a todos os animais do campo: ajuntai-vos e vinde, vinde de toda parte para o meu sacrifício, que eu sacrifiquei por vós, sacrifício grande nos montes de Israel. E comei carne, e bebeis sangue. Comereis a carne dos poderosos, e bebereis o sangue dos príncipes da terra, dos carneiros, dos cordeiros, dos bodes e dos bezerros, todos engordados em Bazã. E comereis a gordura até vos fartardes, e bebereis o sangue até vos embebedardes, a gordura e o sangue do meu sacrifício, que sacrificarei por vós. E vos fartareis a minha mesa de cavalos, e de carros, e de valentes, e de todos os homens de guerra, diz o Senhor Jeová. E eu porei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão que sobre elas tiver descarregado. E saberão os da casa de Israel que eu sou o Senhor seu Deus, desde aquele dia em diante. E as nações saberão que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados em cativeiro, porque se rebelaram contra mim, e eu escondi deles a minha face, e os entreguei nas mãos de seus adversários, e todos caíram à espada, conforme a sua imundícia e conforme as suas prevaricações. Usei com eles e escondi deles a minha face. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: agora tornarei a trazer os cativos de Jacó, e me compadecerei de toda a casa de Israel. Terei zelo pelo meu santo nome, e levarão sobre si a sua vergonha e toda a sua rebeldia com que se rebelaram contra mim, quando eles habitarem seguros na sua terra, sem haver quem os espante. Quando eu os tornar a trazer de entre os povos e os houver ajuntado das terras de seus inimigos, e for santificado neles aos olhos de muitas nações, então saberão que eu sou o Senhor seu Deus, vendo que eu os fiz ir em cativeiro entre as nações e os tornei a juntar para voltarem à sua terra, e nenhum deles excluí. Nem esconderei mais a minha face deles, quando eu houver derramado o meu espírito sobre a casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová. Amém. Você ouviu a leitura dos capítulos 37, 38 e 39 do livro do profeta Ezequiel. Na próxima gravação você estará ouvindo a leitura a partir do capítulo 40. Eu espero você na próxima gravação.
continue ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini, se assim você desejar, e eu espero que sim. Deus abençoe você